coração ainda está aqui, ligado mais nas coisas aqui da terra. Nós temos que falar como o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Mas para isso eu preciso, é o que a imersão falou. O que é a imersão? O homem sempre erra pelo coração. Então, por isso, irmão, nós temos que mudar a nossa dieta. Sabe? E isso depende de mim e de você. Aqui nós não estamos, aqui quem somos nós para condenar ou julgar alguém? Mas o grande problema, irmão, é que nós ainda não temos a clareza que nós somos celestiais. Irmãos, o Senhor criou cada um de nós com espírito e alma. Ele deu o sopro dele. O nosso corpo, irmão, é o corpo do pecado. Mas o espírito, o nosso corpo está aqui na terra. Mas a nossa alma e nosso espírito, ela pode... Aí o Senhor teve que enviar o Filho dele. O homem pecou, deu ouvido, os olhos se abriram para as coisas do mundo, para a árvore do conhecimento. Aí o Senhor, infelizmente, o propósito do Senhor era que o homem governe a terra. E o propósito dele é imutável. Queira eu ou não, ou você ou não, ele vai governar. Entendeu? É através da igreja. O grande problema, irmão, é esse. Vamos abrir aqui em Romanos. Coisa rápida, tá, irmão? Tem 10 minutos só. Então, quando Cristo veio, nós recebemos Cristo, mas Cristo veio para quê, irmão? Para ser servido? Para colocar um tapete vermelho para ele pisar? Foi uma égua lá de Salomão, aquela égua bonita, ou um jumentinho? A humildade dele era tanta que ele veio no jumentinho. Vocês já repararam por que ele veio nesse jumento? Salomão, os reis andavam numa égua imponente, né? Agora ele não, ele veio mostrando, irmão, que ele veio aqui para servir, não para ser servido. E esse é o ponto nosso, irmão. Nós temos que aprender a servir uns aos outros. Você está servindo aos irmãos, você está servindo a Deus. Amém, aleluia. É isso que nós temos que ganhar. Romanos 8. Vamos colocar em Romanos 6, primeiro, 6, 5. Quando Cristo veio, eu aceitei, o que aconteceu aqui? Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também semelhança da ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos ao pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Agora, sabedores disso, do que lemos. Olha, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, e nem sobre mim, sobre você. A morte já não tem o domínio. Está vendo? Ela não tem domínio. A morte aqui, tanto física como espiritual, ela não tem domínio mais, irmão. Mas o porquê que às vezes, irmão, ela nos domina? Porque eu não dou atenção à palavra de Deus. O Senhor está falando, a minha dieta ainda é comer coisas daquele jumentinho, coisas do lixo. Eu fico preocupado até com as coisas legítimas, mas esqueço de tocar no Senhor. Quanto dia, irmão? Tem a mensagem lá, você não escuta. Eu não escuto. Irmão, nós temos o Espírito, nós temos uma vida divina dentro de nós. Se você quiser, irmão, seu coração, abrir o seu coração, o Senhor pode te levar a alçar os mais altos céus. Aqui em vida, não é depois não, aqui, agora.
Está vendo? Aí ele falou que já foi crucificado com Cristo, irmão. Então já foi, o velho homem foi crucificado. Agora, ao 8. 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há nos que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o Espírito agora, irmão, a lei do Espírito e vida te livrou desse corpo da morte. Mas cabe agora, irmão, eu ter essa certeza de que eu sou filho de Deus. Aí ele vem, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus no pecado, o pecado. Então, ele enviou o seu Filho. E lá em Efésios fala que estávamos mortos no nosso delito e pecado, mas Cristo nos deu o quê? Vida. E nós falamos que essa vida, irmão, é uma vida, não é essa vidinha nossa não, irmão, é uma vida de Deus, é uma vida que precisamos realmente viver. Qual que é essa vida? Amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas é difícil, não é? Mas se eu exercitar o Espírito, se eu me voltar ao Espírito, nós conseguimos. Você consegue, eu consigo. Aí ele fala aqui, a fim de que o preceito da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ontem nós falamos aqui, irmão, que antigamente, no passado, havia panelinha, discussões, isso, né? Intrigas, havia separações de serviço, não é isso? Muita coisa. Mas, irmão, eu vou falar com vocês. Hoje ainda, se eu não me voltar ao Espírito, ainda eu sou divisível. Entenda isso. Se eu não ouvir a palavra, se eu não tocar na palavra, se eu não mudar a minha dieta, eu entro aqui e saio pior do que eu entrei. Porque eu vou olhar defeito do irmão, vou olhar que irmão que não veio, por que esse irmão não veio, por que disso, por que daquilo. Entendeu, irmão? Então, irmão, o negócio é nós voltarmos ao Espírito. Sabe? Nós temos que tomar cuidado, irmão. Porque o que nos afasta, a fé, ela vem de quê, irmão? De ouvir. E ouvir é o quê? A palavra de Deus. Se eu estou aqui, irmão, e estou só escutando, não estou ouvindo, e ouvir com fé, irmão. É ouvir com fé. O que é ouvir com fé? É ouvir e praticar. Se o Senhor está batendo na tecla, irmão, todos os itens... Irmão, você já reparou que uma mensagem ela liga na outra? Se você pegar isso aqui e falar essa mensagem que ele está falando, que ele falou lá em Portugal, a mensagem 13 que nós falamos. Então, se você for pegar, está tudo ligado, irmão. Porque o grande problema nosso é o nosso coração. Ele está, sabe, eu amo o Senhor, mas eu amo o mundo. Aí vai continuar aqui, ó, no 6. Olha só, no 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Para onde nós estamos inclinando, irmão? Para onde está seu viver? Irmão, quando fala coisas da carne aqui, às vezes não é coisa pecaminosa, não. É coisa dessa terra aqui que me tira da presença do Senhor. Está vendo, irmão? Eu tenho que trabalhar, é o que nós falamos, nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer tudo, irmão. Mas não podemos esquecer, irmão, se você tem uma família, foi o Senhor que te deu. Se você tem um emprego, foi o Senhor que te deu. Se você, mas eu estudei, mas o Senhor que te deu inteligência para você passar
Está vendo? Você passou por tribulação, naquela tribulação você estava invocando o nome do Senhor. Mas o grande problema é que quando nós achamos que estamos no auge, aí nós esquecemos tudo que o Senhor fez para trás por nós. Tudo que Ele falou. Sabe, irmão? Nós temos que tomar essa postura agora. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, o problema agora é eu e você. Aonde nós estamos colocando o nosso coração. O Espírito o Senhor já nos deu. Quando eu criei, o Espírito dele amalgamou no meu espírito. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito estão dentro de mim. Agora eu toquei nesse Deus da glória. Agora eu preciso, irmão, ter um coração simples, um coração voltado ao Senhor, um coração como o de Abraão. Estava lá na luz do Calvário. É a nossa história, né? Estava lá no pecado, mas o Senhor, pelo coração dele, o Senhor fez. Ele ficou rico, irmão. Mas aquela riqueza para ele não fazia diferença. Ele podia escolher aonde ele ia, mas ele não escolheu. Ele quis o Senhor. Ele falou, não, pode escolher você, eu quero, eu sei em quem tenho crido. Você pode me mandar até para as pedreiras lá, pode me mandar para onde você quiser, mas o Senhor está comigo. Não vamos escolher as Campinas. As Campinas, ela dá para Sodoma e Gomorra. E depois o Senhor destrói tudo. O Senhor mete fogo em tudo. Então vamos abrir o nosso coração. Vamos exercitar o nosso espírito. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando eu estou na carne, eu não agrado a Deus, aí eu fico procurando defeito em tudo. E a incredulidade é a pior coisa, irmão. A incredulidade, você vai pregar o evangelho, isso aqui não dá certo. Você vai numa família, isso aqui ela não vai. Irmão, você já colocou tudo a perder. Porque você está saindo, você está fazendo, mas cai lá em Mateus. Senhor, eu não fiz isso. Senhor, eu não preguei o evangelho. Eu não fui lá com os adolescentes. Eu não fiz aquilo. Mas, Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Não aprovei isso. Irmão, então, vamos abrir o nosso coração. Vamos mudar a nossa dieta. Sabe? Por que eu falo mudar a dieta, irmão? Irmão, a palavra está aí. O irmão está falando. O Senhor está falando através dos irmãos. Está falando aqui na localidade, está falando lá em Belo Horizonte, está falando em todo mundo, irmão. E está aí nas mídias para nós ouvirmos. A imersão está aqui, irmão. Se você pegar essa imersão, eu estava ali desfrutando com a Aninha e com a Lília lá, a hora que tocou nos pontos aqui, a Lília começou a chorar, irmão. Tem que ter essa experiência, irmão, de tocar isso aqui, irmão. Se você não tocar, exercitando o espírito e com fé, vai ser só uma palavra. Mas a hora que você começar a tocar, e aqui a ultra refinada, irmão, fala, o homem sempre erra no coração. Senhor, eu sempre erro no meu coração. Meu coração é duro. É trazer isso para você. Quando você traz isso para você, irmão, o Senhor fala. O Senhor transforma a sua vida. Sabe, irmão? Então vamos abrir o nosso coração. Sabe? O problema nosso, irmão, e o problema dos Gálatas foi que eles saíram. E o dos Efésios, né? Os Efésios fala que ele deixou o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o Espírito. Apagou. O Espírito nosso estava apagado lá no pecado. Irmão. Quando eu crio, o Espírito reaviveu, restaurou o meu espírito. Minha consciência, irmão, ela estava funcionando um pouquinho, ela foi ativada. Agora, irmão, precisa do meu coração se voltar mais ao Senhor. Desligar um pouco dessa terra. E não é
difícil, irmão. Liga a sua televisão, mesmo que você não está fazendo nada, coloca lá, irmão, deixa a mensagem falar com você. Vai escutar um bom hino, sabe? Vai tocar no Senhor, pega a imersão, lê com seu filho. Irmão, nossos filhos estão aí, nossos netos, está tudo aí. E eu ainda fico insistindo na minha vidinha, sabe? Então vamos abrir o nosso coração. Então, irmãos, esse é só um falar de alerta, porque Deus, Ele está querendo, Ele não desiste de mim e de você. Ele não desiste de nós. Nós que desistimos de Deus. Nós temos que entender isso. Deus não se afasta de nós. Nós nos afastamos de Deus. Deus está sempre falando. Lá no Éden, Ele falava sempre com Adão e Eva. Adão que se afastou dele. Não vamos cometer o mesmo erro. Hoje, o Senhor está falando com cada um de nós. Irmão, agora, o problema nosso é que nós não ouvimos. E nós não ouvimos, aí, irmão, o Espírito está aqui e não pode falar nada, fazer nada. Lembra lá, irmão? A terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava. Ele não fazia nada, ele estava pairando. Mas quando Deus falou assim, haja luz, aí ele começou a atuar. Então, quando Deus fala, eu tenho que começar a atuar. Irmãos. As coisas vão acontecer. É isso que nós temos que ganhar. Vamos nos voltar ao Espírito.